Olá, você está no canal do Pastor Ilis. Você não é inscrito no meu canal, se inscreva, aperte o sininho e de vez em quando a gente vai ter aí uma palavra de Deus, alguma coisa da natureza roça, e você com certeza vai gostar de estar com a gente. Hoje eu queria falar sobre mais um momento em que um jovem adolescente invade uma escola ali na qual ele estudava e tira a vida da professora, né? Eu estava pensando a respeito disso e lembrando que no meu tempo tinha um policial, né, que ficava ali dentro do estabelecimento da escola onde eu estudava, onde ele ficava ali acompanhando todo o procedimento durante o dia inteiro, do lado de fora, tanto do lado de dentro, e sempre ali cuidando de tudo, né? Então, eu fiquei pensando a respeito disso, né? As professoras, ultimamente, os professores têm corrido muito risco. Essa nova geração, ela não tem, assim, sido ensinada, na verdade, a obedecer os mais velhos, respeitar os mais velhos, né? Respeitar os seus professores, né? Hoje em dia, as coisas estão totalmente mudadas. Porém, nós aqui, por exemplo, que somos da igreja, a gente procura educar nossos jovens, nossas crianças, de maneira que eles possam estar obedecendo, né, os seus professores, respeitando as pessoas mais idosas e os adultos no geral, para evitar esse tipo de acontecimento. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou para a igreja, né, e não pensa nesse lado, né, de estar criando seus filhos dentro ou participando de uma igreja evangélica ou de uma igreja ou de qualquer uma outra religião que possa ensinar, né, o amor ao próximo, ensinar a pessoa a respeitar o seu semelhante. Um tempo em que, nos dias de hoje, as pessoas pensam muito nos seus direitos, o direito do idoso, o direito do adolescente, o direito do afro, o direito do homossexual, o direito disso, o direito daquilo. E muitas vezes é negligenciado o fato de que a gente tem que respeitar um ao outro, né? Enquanto muitas vezes as pessoas estão brigando pelos seus direitos, esquece do principal. Porque uma criança, na verdade, ela está sendo moldada, né? De acordo com o que ela vai aprender, e ela vai viver, e ela vai conviver, é o que ela vai demonstrar lá no futuro. Um exemplo, hoje em dia, né, que os pais trabalham, na minha época de adolescente, minha mãe era do lar, meu pai trabalhava, e a gente era cuidado pela mãe, né, ia para a escola, etc e tal, mas era um tempo em que o respeito aos pais ele era propagado, né? Então, nos dias de hoje, no qual, apesar da modernidade ser boa em alguns aspectos, por outro lado, até mesmo nos canais de YouTube ou de Facebook ou qualquer outra rede social, a pessoa tem acesso a muitas coisas que pode moldar um caráter de um jovem, um caráter de um adolescente ou mesmo de uma criança, né? Porque nos meios sociais existe muita gente que não tem noção do respeito ao próximo, né? Não tem noção do respeito o credo da pessoa, não tem noção a respeito às autoridades, né? E muita gente, em vez de influenciar a criança e o adolescente para o bem, o jovem, muitas vezes influencia para o mal. Então, às vezes, nós como pais, né, e avós, a gente tem que procurar educar o nosso filho e muitas vezes olhar o que ele assiste, né, colocar algumas regras, né,
Porque a partir do momento que o filho da pessoa entra para dentro do quarto, você não sabe o que ele vê, né? Porque é poucos pais que têm um controle aí do que o filho vê, deixa de ver, etc. Tem muitas crianças que estão vendo coisas bem para frente do seu tempo, deveria ver, né? Por mais que a pessoa coloque ali 18 anos, ou acima de 18, né, a faixa de idade que possa assistir determinada coisa, mas muitos pegam o celular do pai, da mãe, outra hora faz alguma coisa como se ele fosse maior de idade e vai assistir coisas, né, improváveis, que no nosso tempo era proibido, tinha taxa para cobrir, etc. e tal, mas está livre aí, aberto nas redes sociais, né? Uma coisa também que eu acho que provoca muito essa violência de jovens e coisa e tal muitas vezes eu acho que deveria ser proibido sim alguns tipos de videogames que existem. Tem uns que são, eu acredito que sejam inofensivos, porém tem outros que provocam esse desejo de morte muitas vezes. Por exemplo, aqueles videogame que parece até que a pessoa é real ali, onde a pessoa sai matando as pessoas, né? E você vê praticamente o sangue ali, como se fosse uma realidade. Então tem muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes que ficam ali no seu quarto horas a fio, só fazendo aquilo, né? Outra hora é incentivado você sobre a questão do bullying, né? No meu tempo era chamado de monstro, a pessoa, os amigos, né? Os colegas de escola, é um monstro, né? Branquelo, um monte de coisas assim. No entanto, de vez em quando a gente dava lá uma briguinha entre um ou outro, porém não era coisa assim de pensar em morte, assassinato, etc. e tal. Então, preservar a família sim tem que se preocupar de como é que o filho dele, como é que a filha está tratando o seu professor, como está tratando o seu avô, sua avó, os idosos do bairro, o seu amiguinho de escola, que muitas vezes, até nas próprias escolas, tem ali as reuniões e muitos pais não vão. Uns por não ter tempo e outros porque não liga mesmo. E muitas vezes o filho está numa certa idade em que, em vez dele obedecer aos pais, os pais que obedecem o filho, né? Talvez por trabalhar a semana toda, quando chega no fim de semana, faz tudo que o filho quer, né? E cresce uma pessoa desse jeito. Agora, hoje também tem os problemas, né, da inclusão, que tem que procurar incluir, né, as crianças às vezes, né, que tem alguns problemas, né, que nunca se sabe, na verdade, o diagnóstico real, né? Mas eu acho que, na minha opinião pessoal, deveria ter, antes de qualquer coisa, ser colocado pelo governo, né, pelas entidades aí que administram os estados, as cidades e o país, né, alguma maneira de também ver, né, ou ver, diagnosticar se aquela pessoa que está ali tem um problema, um desvio, alguma coisa que possa desencadear um tipo igual a esse. Porque eu não acho, na minha opinião pessoal, que seja certo você colocar no meio das pessoas lá, um exemplo, que seja uma pessoa normal, né? É uma pessoa que pode, a qualquer momento, surtar e tirar a vida de outra pessoa, né? Sem ter, no mínimo, talvez uma segurança ali, alguém que possa, no momento de surto, fazer algum procedimento de conter, né, esse problema, que pode acontecer sim. A inclusão, por exemplo, não que eu seja contra, mas a inclusão, às vezes, de algumas pessoas, igual esse menino que tirou a vida da professora recentemente aqui em São Paulo. Ele já havia passado por essa escola, saiu provavelmente por brigas, depois ele vai para outra escola, aí a pouco fica lá mais um pouco, volta para cá de novo. Já era uma pessoa
com tendência a desavenças, né? Então, essa pessoa, no caso, né, ela poderia viver no convívio com várias pessoas, várias crianças de várias faixas etárias, né, sem acompanhamento talvez psicológico, não sei, sem acompanhamento de alguém que possa, algum cuidador, alguém que esteja ali também dentro daquela entidade, cuidando daquela criança que está sempre causando problemas, às vezes briga com o outro, né? E talvez também um real diagnóstico para ver a situação e o risco que pode trazer aquela criança para outra, né? Por mais que pareça fácil, mas não é. Mas a escola hoje talvez não tenha segurança, talvez não tenha pessoas para ali estar cuidando dessa área, né? As ocupações dos professores, dos gestores da escola é grande, né? A escola tem muitos alunos e uma geração difícil até de lidar mesmo. Uma geração que não quer obedecer o pai e mãe, uma geração que não quer obedecer o mais velho, né? Que antigamente, no meu tempo, tinha um professor na sala de aula, hoje precisa de dois e ainda nem resolve. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, a vida religiosa, né? Em primeiro lugar, a vida da pessoa, né? O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das coisas boas, sim, tem que ser ministrado também. Matemática, física, português, inglês, as matérias normais, mas eu acredito que o lado assim também religioso, né, no qual ensina a pessoa o comportamento humano, né, alguma coisa assim que possa fazer com que as crianças, né, também possam obter esse amor ao próximo, de não querer fazer maldade, né, não querer tirar a vida de alguém. Isso também tem que ser colocado como pauta no ensino da escola, porque aqui não só no Brasil, no mundo acontece esse tipo de coisa, na onde acontece muito de alguém tirar a vida de professores, de outras crianças, etc. e tal. Não são casos esporádicos, né? De vez em quando acontece esse tipo de coisa, né? Mas tá aí minha opinião. É muito triste, né? E os professores, eu acho que vocês como professores também têm que ter suas opiniões, né? Cobrar das autoridades. Vocês precisariam ter, sim, segurança nas escolas, né? Não tem tantas escolas assim, eu acredito que a prefeitura, a própria Polícia Militar ou a Metropolitana, no caso de São Paulo, poderia ter alguém, sim, em cada escola ali, para estar cuidando dessa área, porque muitas coisas poderiam ser evitadas. Poderia ser evitado mortes, poderia ser evitado muitas outras coisas se tivesse uma pessoa ali preparada para estar cuidando da segurança, né? E eu acho que isso tem que ser pensado e eu acho que tem que se levantar uma bandeira com relação a isso também, né? Que Deus proteja os professores e as pessoas e as crianças, não só aqui no nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro, tá bom? Grande abraço. Se você tem gostado do conteúdo do nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, seja um seguidor aí. Com certeza você vai ter algum aproveitamento na vida de vocês. Eu sou o pastor Iris. Estou aqui sempre trazendo um vídeo com relativo a coisas aí, opiniões, com relativo às coisas da natureza, da roça. E, naturalmente, é um prazer estar com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.